Olá, iremos falar sobre calorimetria. Primeiramente, meu nome é Erlan e iniciando com calor, calor latente e calor sensível. O que significa a palavra calor? Qual é a definição? Calor é a energia em movimento que se desloca de um corpo para o outro. Com isso, o corpo recebe o quê? Ele recebe energia cinética, porque está em movimentação. Mas ele não recebe calor, ele recebe energia cinética. Primeiro iremos explicar dois conceitos. O calor sensível primeiramente. Temos um corpo, que nesse caso é um gelo, com, por exemplo, menos 20 graus. Com menos 20 graus. Ele ganha a energia cinética e ele fica com 0 graus. Mas ele ainda não derreteu. Com isso, é o calor sensível, porque a definição de calor sensível qual é? Calor sensível é quando um corpo ganha energia cinética, porém ele não muda o seu estado físico. Ele não muda, por exemplo, uma água, se ele ganhar, por exemplo, ficar com a água foi aquecida e ficou morna com 20 graus. Ela não mudou o seu estado físico, ela ganhou o que? Calor sensível. E iremos falar sobre o calor latente. Nesse caso, é um gelo que já está derretendo. Gelo com, por exemplo, menos 20 graus. Com menos 20 graus. Ele ganha a energia cinética e ele fica com 0 graus. Mas ele ainda não derreteu. Com isso, é o calor sensível, porque a definição de calor sensível qual é? Calor sensível é quando um corpo ganha energia cinética, porém ele não muda o seu estado físico. Ele não muda, por exemplo, uma água, se ele ganhar, por exemplo, ficar com a água foi aquecida e ficou morna com 20 graus. Ela não mudou o seu estado físico, ela ganhou o que? Calor sensível. E iremos falar sobre o calor latente. Nesse caso, é um gelo que já está derretendo. Supomos que ele está com 4 graus, 5, por aí. Como ele já está derretendo, ele já está mudando o seu estado físico. Ele já está saindo do sólido para o líquido. Com isso, a definição de calor latente é quando um corpo ganha energia cinética, porém ele muda o seu estado físico. Por exemplo, a água. A água aquecida a 100 graus, ela vira vapor. Então, ela está sofrendo o quê? Um calor latente. E agora, iremos falar sobre a capacidade térmica e o calor específico. Vamos para a primeira fórmula. A capacidade térmica é igual ao calor dividido sobre a temperatura. Que a temperatura é o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Também temos a fórmula do calor específico, que no caso seria o calor específico é igual ao calor dividido pela massa vezes a temperatura. Com isso, temos algumas observações. A fórmula do calor sensível é calor sensível é igual a massa vezes a constante. Qual é essa constante? O calor sensível, nesse caso, vezes a temperatura. Também temos a fórmula do calor latente, que é igual, calor latente é igual a massa vezes a massa do calor latente. Eu sou o Rian e vou falar sobre troca de calor. A gente que tem uma matéria, um objeto RS. Ele é mais quente que o S. O R é mais quente que o S. Eles estão no sistema isolado. Então, como eles estão em sistema isolado, se estão em sistema isolado, ignora os calores de fora. O R, como ele tem mais, ele vai dar calor para o S para eles poderem estabilizar. Então o R, quando ele der calor para o S, ele vai perder. Então ele vai ficar menor que zero e o S ele vai receber. Então, no caso, menor que zero. Depois dele ter dado a energia, o calor dele para o S, eles vão ficar iguais. Então TR vai ser igual a TS. Então a quantidade de calor de R vai ser zero e a quantidade do calor de S vai ser zero também. Então
Se eu somar o QR com mais QS, vai ser os dois vão ser iguais a zero. E agora eu vou falar sobre potência térmica. A fórmula da potência térmica é bem simples. É a quantidade de calor sobre a variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. A quantidade de calor, em determinado momento, você vai pegar o tempo em que ela altera. E vale ressaltar que é em sistema internacional de medida. Então, o Q de calor, ele é um watt. Olá, meu nome é Manuela e agora nós vamos começar a falar sobre mudança e diagrama de fases. Primeiramente, nós vamos começar a falar sobre fases e agregação da matéria. Bom, na natureza, nós podemos observar que as partículas elas podem se agregar das mais diversas formas. Então, nós podemos citar 3 formas que merecem destaque, que seria a sólida, a líquida e a gasosa. Na fase sólida, as partículas elas são dispostas com mais regularidade. As moléculas elas são restritas a pequenas oscilações entre as posições de equilíbrio mais ou menos fixas. Então, os sólidos eles têm forma e volume bem definidos. Já na fase líquida, a força de atração entre as partículas ela é menor do que na sólida. E isso faz com que elas possuam uma certa liberdade. Então, os líquidos, eles não possuem uma forma bem definida, mas a sua forma ela sempre será de acordo com o recipiente na qual ele está inserido. E, no entanto, os líquidos, eles possuem um volume bem definido. Já na fase gasosa, a força de atração entre as partículas ela é muito pequena e isso faz com que elas executem movimentos mais desorganizados, ficando assim com uma distância muito grande em relação à sua própria dimensão. Então, os gases, eles não possuem nem forma e nem volume bem definidos. Mudança de estado físico. A mudança de estado físico de uma matéria significa uma reorganização interna dos átomos de uma determinada substância, o que provoca uma mudança significativa em sua propriedade, mas não em sua temperatura. Nós podemos mudar o estado físico de uma substância a partir do fornecimento ou da retirada de energia. São reconhecidas as seguintes mudanças de estado: sólido para o líquido, fusão; líquido para o sólido, solidificação; líquido para o gasoso, vaporização; gasoso para o líquido, condensação ou liquefação; e sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido, sublimação. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou melhor, boa madrugada. Meu nome é Arthur, vou falar sobre o diagrama de fases. O diagrama de fases é um gráfico utilizado para indicar as condições de pressão e temperatura, para se obter uma certa substância de um determinado estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. O diagrama de fase ele pode ser representado deste modo, e as fases que pode ter sem ser sólido, gasoso, líquido, podem ser fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação e sublimação. O estado de fusão ele ocorre do sólido para o gasoso. O estado de solidificação ele ocorre do líquido para o sólido. A vaporização ocorre do líquido para o gasoso. Condensação ocorre do líquido para o gasoso. Sublimação ocorre do sólido para o gasoso e sublimação ocorre do gasoso para o sólido. Agora eu vou falar sobre a curva A, curva B, curva C e o ponto D, que seria o ponto triplo. Agora nós podemos ver que desse lado, no gráfico, para cá, no lado seria no seu lado esquerdo, ficaria o estado sólido; no estado direito para cima ficaria o estado líquido e no espaço para baixo ficaria o estado gasoso. A curva A seria a curva de resublimação, onde fica entre o sólido e o gasoso a curva de resublimação. A curva B seria a curva de solidificação entre o sólido e o líquido. A curva C seria a curva de condensação entre o gasoso e o líquido. O ponto D seria um ponto triplo, onde está localizado quando tem uma substância entre os 3 estados, que seria o sólido, líquido e gasoso juntos. Agora nós vamos falar sobre o ponto crítico e sobre a fusão, solidificação, vaporização, condensação, ressublimação e sublimação do diagrama de fases. A fusão ela é denominada por isso, sólido para o estado líquido.
a solidificação do líquido para o sólido, vaporização do líquido para o gasoso, condensação do gasoso para o líquido, sublimação para o sólido para o gasoso, ressublimação do gasoso para o sólido. O ponto crítico ele ocorre sob condições no qual não existe limite de fase. Existem vários pontos críticos, incluindo líquido e líquido vapor. Ele pode também ser esse gráfico aqui, incluindo o último ponto que seja.